Olá, boa tarde. Meu nome é José Carlos. Eu realizo um trabalho pelo despertar da consciência da humanidade. E por que eu faço esse trabalho? Se a pessoa pensa assim, a maioria da humanidade pensa, por que eu vou despertar minha consciência? Que bobageira é essa? Eu tenho que trabalhar, levantar cedo, trabalhar, ganhar meu dinheirinho, trabalhar muito e então sustentar minha família, pagar meus impostos, pagar muito imposto, não importa, eu tenho que trabalhar muito para pagar minhas contas, né? Para pagar, sustentar minha família, para ter os confortos que eu desejo, para ter uma velhice tranquila, para pagar planos de saúde, para comer as comidas que eu gosto, beber as bebidas mais caras, ter os melhores carros, os melhores confortos, fazer as melhores viagens. Para isso que eu trabalho, para isso que eu levanto de manhã. Então o que eu quero saber com o despertar de consciência, né? Eu sei que quando a pessoa não despertou a consciência, ela pensa assim. Então, pelo interesse que o meu assunto desperta, pelo número de pessoas que são despertadas pelo assunto que eu falo, eu tenho noção exata de como está a consciência da humanidade hoje. Nem precisaria avaliar por outros fatores. E eu não estou aqui para julgar você também. Eu estou aqui apenas para trazer as informações, trazer o conhecimento que eu tenho, para que você o transforme em sabedoria. E então você possa fazer bom uso, possa despertar a sua consciência e se tornar um ser humano melhor, um ser humano mais presente em tudo que está fazendo, um ser humano mais consciente, né, do que está fazendo aqui na Terra. Em primeiro lugar, quem é você, o que está fazendo aqui e para onde vai depois que sair daqui. Só o desconhecimento deste simples fator que eu estou comentando aqui, o desconhecimento sobre quem você é, já te causa o principal medo que assola a humanidade. Que é o quê? Qual é o medo que mais assola a humanidade? Qual é o medo que faz com que você seja mais facilmente controlado pelos governos? Me responde aí embaixo. Eu estou guardando. Enquanto eu tomo meu chazinho aqui de ervas colhidas aqui no entorno. Então, escreveu aí. Qual é o medo? Comenta aí. O medo da morte. Quem respondeu? O medo da morte. Acertou. O medo da morte. Ele é causado por você desconhecer quem você é, por não saber quem você é. Mas como que eu não vou saber quem eu sou? Eu sou o fulano, eu sou a fulana, eu sou o beltrano, eu sou o cicrano. Sim, esse é o nome que te deram. Porque outro nome você poderia ser chamado, de que outra forma você poderia se conhecer? Não, eu sou um excelente profissional, eu sou um marceneiro, pedreiro, carpinteiro, médico, policial, professor, ou professora, ou enfim. Eu sou isso. Todo mundo me reconhece assim, porque eu sou agricultor, eu sou o agro, eu sou o MST, eu sou isso, aquilo, aquele outro. Não, tu não é isso também. Tu não é nada disso. Tu não é o teu nome, tu não é o teu RG, tu não é o teu CPF, tu não é a tua profissão, tu não é o que tu pensa que é. E as pessoas gostam de já sair logo no início do vídeo porque não querem entender quem são. Começou o vídeo, você já salta fora. Eu não quero saber disso, mexer comigo, com o meu interior. Eu quero mais que o fulano seja punido por seus crimes, que a Beltrán seja punido porque não age correto e assim por diante. Mas você nem sabe o que é correto. Você acha que é correto aquilo que te disseram. Eu mesmo trabalhei na Polícia Militar por muitos anos e na Polícia Militar a ação do policial deve ser totalmente legalista. Mas o que são as leis? Se não são criadas por interesses dos homens, com alguma pinturinha ali que possa ser em benefício das pessoas em geral, para poder dizer não, é uma lei cidadã. Saúde. Então,
Você precisa saber quem você é. Você precisa. Porque enquanto você não souber quem você é, você não vai saber qual é o seu propósito de estar aqui na Terra. E não sabendo qual é o seu propósito de estar aqui na Terra, de que serviria você ser um empresário bem-sucedido, você ocupar os cargos mais altos da sua carreira, né? Você finalizar sua carreira nos cargos mais altos da empresa que você trabalha, pública ou privada, ou você ser muito rico, muito bem-sucedido. De que adiantaria? Você não sabe nem quem você é. Você não tem o seu propósito. Você não sabe qual é o seu propósito de vida. Então eu vou te dizer essa resposta básica aqui, para a gente poder começar a conversar. Quem você é? Você é uma consciência. Você é uma alma, uma consciência. Imortal, que faz parte de uma consciência muito maior. Você é uma parte integrante, como se fosse uma célula de um corpo físico, que não é físico, que é energia aglomerada. Como se fosse parte de um corpo. Então esta partezinha que você enxerga aqui, que é o ponto mais baixo da sua consciência no momento, é uma pequena parcela, um pequeno nível, uma pequena parte de um todo chamado você, que pode ser chamado de mônada, que se subdivide até ser você, e também que faz parte de uma outra supermônada, que é um outro organismo muito maior, mas você faz parte dela. E essas mônadas todas fazem parte de algo maior, e de algo maior, de algo maior, que em última instância é o próprio Criador, é o próprio universo, são os multi-universos, é tudo que existe, tudo que tem vida, você é parte do todo. Então quando dizem assim, existem discussões muito fortes sobre isso, eu vou falar depois, a respeito de família. Quando diz, mas a minha família, um pequeno grupo familiar, uma pequena amostra, simplesmente é uma amostra do todo, porque você faz parte da grande família, você é um com o todo. Então quando você diz assim, não, eu tenho que cuidar da minha família, o meu vizinho que se exploda, como assim? Ele é tu, ele é você, a família dele é a tua. Aí, não, mas a minha raça, esse pessoalzinho gosta de falar muito em raça, né? As raças, minha raça. A raça negra é igual à raça branca, que é igual à amarela, que é igual ao... Enfim, todas são uma só. Todas fazem parte da mesma consciência universal. E você aceitou ser dividido por religiões, por ideologias partidárias, políticas partidárias. Você aceitou competir com seu irmão em jogos que é você, é um com você, ou seja, é você. Só você não consegue ter essa consciência porque você ainda está muito caído em consciência. E você precisa despertar a sua consciência. E essa já responde a segunda questão. Por que você está aqui? Então a primeira questão é você. Quem é você? Você é filho do Um. E por que você está aqui? Para despertar a sua consciência estando neste nível de densidade. Estando a sua alma, ou a sua consciência neste nível de densidade. É como acordar de manhã. Você precisa acordar de manhã. Senão o seu dia não inicia. E despertar a consciência é igual a acordar de manhã, é a mesma coisa. Se você não despertar, você não vai ver o dia, não vai viver o dia, você vai ficar no eterno pesadelo.
do trabalho escravo, trabalhar para pagar impostos, 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 ser controlado, ser dominado por ideologias religiosas e políticas. Você é dominado porque você não sabe, você não conhece a verdade. E quando Cristo, Jesus, esteve na Terra, Ele disse, conhecer a verdade vos libertará. E até hoje o ser humano não compreendeu isto. E eu falo sempre sobre isto. Mas vocês não querem, ninguém quer ouvir sobre isto. Porque é mais fácil ficar na ilusão. Eu vou ganhar mais dinheiro, vou ganhar mais dinheiro, vou ganhar mais dinheiro. Eu vou desfrutar de tais e tais benefícios. Eu vou. Por que eu quero despertar? Sim, mas tudo isso que você está fazendo na sua vida hoje, o correr atrás do dinheiro, o desespero para a formação dos filhos, o desespero para isso, o desespero para pagar contas, faz parte do sono profundo, da noite profunda da alma, ou seja, do adormecimento, da queda em consciência. E você precisa despertar para a verdade sobre quem você é e sobre o que está fazendo aqui. Para você compreender e então perder esse que é o principal medo do ser humano, o medo da morte. O medo da morte. O medo da morte. Quando você perder o medo da morte, você nunca mais será controlado, porque para perder o medo da morte, você precisa despertar a sua consciência, elevar a sua consciência. Porque se você não desperta a consciência, você vai continuar dormindo no pesadelo, vai estar no pesadelo. Ah, mas eu acordo de manhã, eu vou trabalhar e faço isso, faço aquilo, trabalho, durmo de novo. Sim. Então mostra que você não entendeu nada do que eu estou falando, se você está pensando assim ainda. Você está dormindo, adormecido, na noite escura da alma. Quem já ouviu falar é isto. A noite escura da alma é o adormecimento da matéria. Você tem que sair da noite escura da alma. Porque o tempo está acabando para este momento da Terra, neste momento do espírito planetário Gaia, da consciência da Terra, chamada Gaia, neste momento em que a Terra está sendo elevada totalmente à quinta dimensão e você quer ficar agarrado na terceira dimensão, adormecido. Mas você não pode, você não vai ficar adormecido aqui porque será retirado se não despertar. E não terá nova oportunidade, como o Dante teve, de vir aqui, como diz o nosso amigo Vital Froese, de 800 a 1.200 encarnações em média, cada ser humano, e ficar aqui adormecido. Não vai ficar, vai para outro orbe. A Terra será elevada à quinta dimensão, e nela só ficarão aqueles que estiverem despertos. Então eu faço esse trabalho porque é um chamado do meu coração, de ajudar você a despertar. Mas é quem quiser, né? E se você quiser, eu vou continuar produzindo conteúdo e colocando neste canal. Me acompanha aqui. Eu vou colocar vídeos com a máxima frequência que eu puder. Normalmente eu publico à noite esses vídeos. Então você busque lá, acompanhe. Ative as notificações aí para ser avisado quando eu colocar um novo vídeo. Porque sempre eu vou trazer uma informação nesse sentido, despertar da consciência. Então eu vou abordar o assunto de diversas maneiras, conforme eu for acessando nos planos superiores da minha consciência, eu vou gravando e vou publicando, e vou informando você, para que você possa então, de uma forma ou de outra, compreender o que é o despertar da consciência. Então passar a buscar conscientemente despertar a sua consciência. Existem diversas formas de despertar a consciência. Nenhuma é fácil, porque fácil é ficar adormecido, fácil é ficar na ilusão, fácil é ficar dormindo. Mas você não pode mais ficar dormindo. Então, para isso existem diversas formas. Eu vou falar da que eu estou usando hoje, que é as técnicas para o despertar, né? Que é ir tomando conhecimento da verdade, é ir trabalhando a elevação da minha consciência através da meditação ativa, através do banho de floresta, de proferir afirmações. E a tua consciência eleva.
se protegendo. Quando você começa a despertar sua consciência, pelo menos você decide, conscientemente eu vou despertar a minha consciência. Você começa a sofrer ataques de você mesmo, de outras partes de você mesmo, no nível de consciência que você está. Conhecidos ataques espirituais. Quando você toma a decisão, começa a ficar mais difícil. E aí a tendência é de voltar para a ilusão. É por isso que fica difícil. Porque são provas, né? Ah, vai mudar então? Vai. Então vamos ver, se tu quer mesmo. E tudo está certo, é assim mesmo. E respondendo ao terceiro questionamento, que o ser humano não sabe quando veio à Terra, por isso que tem medo da morte, que é para onde eu vou. Ora bolas, o teu espírito, a tua alma, a tua consciência, vamos falar de alma e consciência, que é a mesma coisa, é imortal. Ou seja, quando você veio à Terra, quando o espermatozoide do pai penetrou o óvulo da mãe, sua alma ou sua consciência acoplou naquele chamam de zigoto, né? No óvulo fecundado. Sua alma acoplou. Então, para os defensores aí da morte de inocentes no ventre, não existe 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 8 meses, 9 meses que pode. Nunca pode. Isso tem que ficar muito claro. Nunca pode. Sempre será um assassinato de uma consciência indefesa que está vindo à Terra. Não existe outra possibilidade. Se a ciência não comprova é porque é incompetente. Mas eu afirmo o que é a verdade. Nunca pode. Mas você vê a Terra dessa forma, sua alma, sua consciência chegou aqui através desta maneira. E só vai sair quando seu coração parar de bater. E então, quando seu coração parar de bater, existe um processo de desligamento, assim como existe um processo de vinda à luz. Existe todo um acompanhamento desde a concepção, quando o espermatozoide penetra o óvulo e forma o zigoto, que a alma entra no corpo. Você já está sendo acompanhado antes por equipes espirituais que fazem todo esse processo, que acompanham todo esse processo. E então há um intermédio em que você é acompanhado por equipes espirituais e equipes terrenas, que é o acompanhamento médico, enfim, de pessoas mais experientes. É um cuidado que tem que ter, né, com aquele bebê no ventre da mãe. Então, você vem ao mundo e já não percebe mais, inicialmente ainda, né, percebe as conexões que continuam acontecendo espirituais, acompanhando esse serzinho que está na Terra, principalmente até os 7 anos de idade, quando é chamada inocência, né? Depois, normalmente, você não conecta mais, você não consegue mais ver esses guardiões que estão te acompanhando. E aí, embora isso continue. E existe todo o acompanhamento, então, da família, né, que deveria ser toda a família terrena, porque não é uma família individual, como fazem as ideologias religiosas e políticas. É a família terrena. Todos somos um, então todos deveriam cuidar, zelar para essa criança. Não fazer como fazem por aí, né? Traficam órgãos, adenocrome, prostituição infantil. Ah, não é meu filho, não é meu parente, não é nem meu conhecido, até de outra raça, até de outro país. Sim, é seu, é uma parte sua que você deveria zelar, porque você só faz isso porque está em consciência caída. Por isso todos precisam despertar a consciência, para compreender isto que eu estou falando e saber, neste nível que eu estou falando, todos compreenderem e terem a sabedoria no nível que eu estou falando, que isto não é uma brincadeira, isto é uma coisa muito séria, o nível de queda de consciência da humanidade. Ah, mas
eu trabalho para o governo, eu trabalho para não sei o que, eu trabalho para quem, para o fulano milionário, e por isso eu faço isso, porque eles querem isso. É porque você não conhece o seu propósito. Você não conhece o seu propósito. O propósito de estar aqui. O propósito de estar aqui é evoluir, não evoluir. Se você trabalha para qualquer órgão estatal ou não, que cometa crimes contra a humanidade, que cometa crimes contra a pessoa que é o outro, que é um com você, que é você também, só está em outra abordagem, outra forma física. Se você trabalha para destruir os outros, para trazer o mal aos outros, você está com certeza desviado do propósito de qualquer alma que vem à Terra, que é a evolução e é a contribuição, contribuir. Estando aqui, eu não posso estar aqui a passeio como uma viagem de férias que todo mundo me serve e eu pago bem, deu. Não, eu estou aqui para contribuir. Quem não se deu por conta ainda, quem não aprendeu, quem ainda não entendeu que todos têm que contribuir de alguma forma, e essa alguma forma, contribuir para o bem comum, contribuir para o todo, de alguma forma. Se você ainda não entendeu isto, que você tem que contribuir de alguma forma para o bem comum, através da realização e desenvolvimento de atividades que estejam de acordo com a sua vocação. E o que é a vocação? É aquilo que você sente, aquilo que faz você ficar todo arrepiado, só de ouvir falar, que você gosta, que te dá satisfação, prazer enorme de realizar aquela atividade, que não seja prejudicial aos outros, né? Esse é o foco, é onde você tem que trabalhar. Ah, mas vai ganhar pouco. Não, não vai. Vai ganhar o suficiente. Como todos nós precisamos do suficiente para viver aqui e cumprir esta missão, que é vir aqui, aprender, né, vivenciar experiências, criar memórias em relação a essas experiências e então retornar, que aí nós chegamos finalmente na resposta do terceiro questionamento, que é para onde eu vou? Eu vou retornar para de onde vim. Mas como é que eu vou retornar? Esse é o objetivo final da história. Eu tenho que retornar para de onde vim. Eu vim da fonte criadora. Eu sou um com ela, vim de lá. Todos nós viemos. Nos expandindo até o recôndito mais longínquo do universo, que é o planeta Terra, um dos mais longínquos, mais distantes, que é um lugar onde se pode experienciar e criar memórias com esse chamado corpo físico, que é um corpo atômico, um corpo quântico, um corpo magnético, que não chega a ser físico, porque se você for lá no início de tudo que existe, cada átomo, molécula, blá, 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 você vai ver que existe magnetismo lá no início, e nada é o que parece físico. Então, é isso, você tem que retornar para lá. Mas para retornar para lá, o que acontece? Que para chegar aqui neste ponto, você teve que baixar muito a sua densidade, sua frequência vibracional veio baixando, até que você chegou aqui nesse ponto que está totalmente inconsciente, achando que é o bambambam. Ah, não, mas eu tenho o melhor carro, eu tenho uma BMW, eu tenho um Audi, eu sou o cara, eu tenho aviões, eu tenho iates, eu viajo pelo mundo todo, eu faço o que eu quero. Sim. E aí? Isso para mim não quer dizer nada. Quero saber da sua consciência. Se você já chega dando esse carteiraço dessa forma, como se diz carteiraço, é porque sua consciência é caída, não precisa nem falar mais nada. Então quem não está nem pensando em despertar a consciência, comece a pensar agora, porque se não começar agora, daqui a pouco essa vida, a aceleração que está ocorrendo no tempo, chamado tempo, que tempo não existe, na verdade, só aqui na Terra, a aceleração do tempo, ela está muito rápida, acontece tudo muito rápido. Então se você não pensar agora em despertar a sua consciência, seu tempo acabou, você desencarnou, perdeu o tempo. E o que vai acontecer? Se você não tiver uma frequência vibracional, porque não vai vir ninguém buscar você. Você tem que compreender isso. É mentira. Não, tudo bem, você paga o dízimo aqui e alguém, e aí ele vem e busca você depois, né? Os túmulos levantarão. Não? É por sintonia vibracional. Sintonia de frequência vibracional. Então você tem uma frequência, você sintoniza
com aqueles, ou com aquilo, ou com os mundos que estão na tua frequência, com a elevação ou rebaixamento que está na sua frequência. Você tem que entender isto. Se não entender isto, a minha frequência, tudo bem, eu faço o que eu quero, maltrato os animais, eu sujo a natureza, eu poluo as águas, depois o Cristo me busca. Vai vir te buscar cedo. Vai vir. Pode ter certeza disso que vai. Se você estiver em frequência baixa, você nunca vai chegar nem perto do Cristo. Não é Ele que vem, é você que vai até. Porque você tem que despertar a sua consciência crística. A consciência crística. No teu ser, na tua alma, na tua consciência tem que ser crística. E depois, mais adiante, porque não é para agora, a búdica, a átmica e outros. Então vamos lá. Desperte sua consciência crística. Eu estou esperando que você faça isso. E eu estou aqui para ajudar você no processo. É só você querer. Não tem mais tempo para ficar perdendo tempo com bobagem. É a verdade. É olhar para você, parar de acusar o outro. Dizer assim, mas o fulano faz uma coisa errada. Sim, quando você vê que os outros estão fazendo coisa errada, porque aquilo ali é uma parte de você que está necessitando ser curada. Todos os outros à sua volta são espelhos de você mesmo. São realidades que você criou no seu mundo. Porque você é co-criador com o Criador. Você é um com Ele. Assim como eu. Só que eu tenho consciência que você não tem. Quiçá você tenha. Quiçá você tenha. E eu ficaria muito feliz se você tivesse. E que você tenha. Porque aí estamos juntos lutando pelo mesmo propósito, que é auxiliar a humanidade a despertar a sua consciência. Então, você vai retornar para o Criador. Mas aí vamos continuar. Mas se você não despertou a sua consciência, a sua frequência está baixa, sua frequência vibracional está baixa. Se você vibra no ódio, no medo, no ciúme, na inveja, na maldade, no egoísmo, lamento. Realmente aí você talvez tenha um pouquinho de medo da morte, porque você vai para o mundo após isso, quando sua consciência deixar este corpo quase material, ou material, digamos, que é um pouco material, né? Quando deixar este invólucro, que é o veículo que permite que a sua consciência ou a sua alma crie a realidade à sua volta aqui neste mundo, neste planeta, nesta consciência Gaia. Então, quando você deixar, se você estiver vibrando nessas frequências, abaixo da coragem, abaixo da alegria, abaixo do amor incondicional, abaixo da paz, abaixo da iluminação. Se você estiver abaixo da coragem, você vai, lamentavelmente, ficar, sua alma, sua consciência vai ficar nesses mundos que vibram nessa frequência que você está, porque você será atraído por magnetismo, que mantém as frequências todas na mesma posição. Frequência alinhada com frequência. Frequência de um nível alinhado com a frequência do mesmo nível. E se a Terra Gaia não permite mais que você fique nesses níveis de frequência muito baixos, você irá para outros orbes. Passar por todo esse trabalho que está passando aqui sem necessidade, porque você poderia despertar agora, se quisesse. Eu tenho alguns livros. Se você quiser aprender sobre isso, você pode pesquisar aí. Eu estou sempre escrevendo alguma coisa, eu estou sempre gravando alguma coisa e lançando para que todos possam alcançar. Então eu coloco vídeos aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, tem os livros lá na Amazon, na Wiclap, na Hotmart, mas assim, pouquíssima gente acessa. Eu sinceramente não estou preocupado com isso, continuo fazendo o meu trabalho. O meu trabalho é colocar à disposição daqueles que quiserem. Não é para... Eu não vou chegar na sua casa e dizer assim, tu tem que comprar o meu livro, porque tu é meu conhecido, porque tu é meu parente, porque tu tem que ler meus livros. Eu fora de uma situação dessa, eles estão aí, para quem quiser. Porque você tem que querer. Você tem que querer despertar a sua consciência. Então você vai começar a buscar, através de um mecanismo, através de outro. E é assim que avança a humanidade.
Eu fico muito grato por você que me acompanhou até aqui. Eu peço gentilmente que você se inscreva aqui no nosso canal para que a gente possa chegar a mais pessoas. Não se esqueça de deixar um like, de comentar, porque existem algoritmos nesses canais, nessas ferramentas que são disponibilizadas para a humanidade, que eles já dificultam muito, os algoritmos dificultam muito o trabalho de quem está trabalhando para despertar outros, porque o negócio deles é outro. Mas é a ferramenta que nós temos e nós temos que trabalhar com ela. Então é preciso que você ajude desta forma. Se você gostou, se você achou importante, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Isso faz com que o algoritmo entenda que você está gostando, que alguém gostou desse conteúdo e ele possa entregar para mais pessoas que possam gostar. E é isso, é o que eu espero, que todos possam realmente despertar as suas consciências, assim como eu fiz há mais de 20 anos. Namastê, gratidão. Eu sou José Carlos Rosa Farias.